este é mais um Andamentos. No programa de hoje, o tema principal vai ser a importância da música em algumas cerimónias da etnia cigana. Mas para já, eu vou convidá-la a dar uma volta connosco, comigo e com o nosso convidado permanente, Rui Vieira Nério. Vai ser a função da música em algumas cerimónias da etnia cigana. Eu penso, à partida, que a música cigana tem tradições muito próprias, mas penso também que aqui em Portugal nós sempre fomos muito permeáveis a outras tradições. Sim, nós voltaremos à questão, digamos, da música cigana como uma das várias identidades culturais que estão dentro da identidade portuguesa, mas o que é certo é que a matriz cultural portuguesa, logo desde a Idade Média, se faz misturas, mestiçagens, cruzamentos, conversas entre culturas, porque tu tens, por um lado, uma matriz cristã, que é a própria o resultado da combinação entre tradições célticas, romanas, depois visigóticas. Depois tens a combinação dessa matriz cristã com a matriz árabe e judaica. E quase tudo aquilo que tu tens na música portuguesa medieval e até mais tardio vem desse diálogo musical. Ainda hoje encontras em muitas formas e géneros tradicionais da música portuguesa elementos, por exemplo, de ornamentação arabizante, modos que lembram os modos judaicos ou que lembram os modos gregorianos da música cristã medieval. Portanto, é um dos lados que é mais interessante na cultura portuguesa em geral e na música portuguesa em particular, é essa capacidade, logo à partida, mesmo enquanto país europeu, ter sido o resultado de um encontro de culturas diferentes. Com os descobrimentos, essa situação naturalmente vai ainda mais ampliar, não é? Portanto, tens um encontro, desde logo com a África, não é? Que vai ser uma fonte permanente de aprendizagens, até pela questão simples, é que vais começar a ter contingentes de escravos africanos trazidos para Portugal e que, com toda a violência que isso, obviamente, acarreta, apesar desse elemento brutal, tem ao mesmo tempo o lado de interculturalidade, a presença de africanos com as suas canções, com as suas danças, em encontro ao lado com as tradições mais remotas do espaço português. E tens, isso demora tempo a produzir efeitos, sobretudo ao nível da música erudita, na música popular é mais rápida, mas depois tens, por exemplo, no final do século XVI e em todo o século XVII, inclusive um género de música de igreja, que é o vilancico sacro, em que te vão aparecer frequentemente personagens que são personagens africanos a falar um crioulo de português ou um crioulo de castelhano e inseridos em histórias bíblicas, como seja, por exemplo, a ida a Belém para adorar o Deus Menino nas festas de Natal, ou as temáticas dos vários santos mais importantes nas grandes festas dos santos populares ao longo do ano. E muitas vezes esses personagens cantam melodias tradicionais de raiz africana, dançam ou pelo menos há uma presença rítmica muito forte de padrões de dança também de raiz africana. E isso acontece um pouco de toda a parte quando os portugueses chegam. Há casos destes também de cruzamento com as músicas ameríndias, por exemplo no México, que não era uma colónia portuguesa, mas onde estiveram muitos músicos portugueses, designadamente o compositor Gaspar Fernandes, no princípio do século XVII. Portanto, a própria música erudita portuguesa, apesar da sua matriz europeia muito forte e da ligação cosmopolita ao que se fazia no resto da Europa, aprende e cruza-se com esses outros fatores. Eu penso que essa situação se acentua também, por exemplo, no caso do Brasil, com a globalização, em que há formas e géneros próprios. Tens várias coisas. Por um lado, o Brasil é uma sociedade eminentemente burguesa, no sentido em que não tem uma aristocracia terratenente tão forte, não tem uma presença fundiária da igreja tão grande e, portanto, tens toda aquela cultura urbana e ligeira do século XVIII a desenvolver-se às vezes mais no Brasil que em Portugal, e vês desenvolver aí um género de canção de salão que é a modinha, que é de resto partilhada com o continente, nunca se sabe quem é que vai de um lado e quem é que vem do outro, mas dentro dessa tradição da modinha encontras a tradição específica do lundum, que é marcadamente afro-brasileira
na sua componente muito sincopada. Nós ouvimos um lundum e até pensamos rapidamente num samba, e depois às vezes há melodias mais chorosas, de caráter mais lamentoso, que apontam já na direção do fado de Lisboa. De resto, o fado também se desenvolve nesse contexto da transição do século XVIII para o século XIX e neste espaço entre o Portugal continental, a África e o Brasil. Portanto, há também aí, mais uma vez, um cruzamento, uma mestiçagem muito enriquecedora para a tradição cultural portuguesa. E hoje em dia, nós, como se sabe, aqui em Portugal, temos uma forte componente das comunidades, tanto africana como brasileira. Como é que nós lidamos com isto? Nós lidamos mal por cegueira, porque não estamos habituados a esta ideia de que o encontro de culturas é uma riqueza e não uma perda. Portanto, eu não estou nada preocupado com as perdas de tradição, que de vez em quando estão aí anunciadas com susto. Acho que é fascinante esta ideia de que agora temos aqui ao lado e aqui dentro de nós, da parte de comunidades que são tão portuguesas como qualquer português, esta presença de outros ritmos, de outras melodias, de outros géneros e outras formas a cruzarem-se. Há um exemplo que eu gosto muito de citar a este respeito, que parece que é muito produtivo do ponto de vista artístico, que é o caso dos Sons da Lusofonia, dirigidos pelo Carlos Martins, onde nós temos músicos de quase todos os países lusófonos e exatamente as suas comunidades em Portugal a tocarem e a cantarem em conjunto e a encontrarem cruzamentos cujos resultados à la longue serão surpresas alguns, mas serão com certeza muito enriquecedores. Rui, até para a semana. Falámos de mestiçagens e agora vamos ficar com imagens que são introdutórias ao tema principal deste programa, a função da música em algumas cerimónias da etnia cigana. Para falar da função da música em algumas cerimónias de etnia cigana, eu hoje convidei Hugo Maia. Hugo, obrigada por estar aqui. Obrigado. E a primeira pergunta que eu queria fazer tem um bocado a ver com as imagens que nós vimos. Vimos música num casamento, de uma forma bastante constante, o que me leva a pensar que a música é muito importante no vosso cotidiano. Efetivamente, sim. Talvez numa macroescala devemos pensar a música cigana, não só especificamente em relação ao flamenco, mas também em relação a outras culturas. Eu faço-lhe rapidamente uma passagem histórica entre o século XVIII, século XIX e a atualidade. Começamos nos coros russos na União Soviética, todos eles muito apreciados pela aristocracia do século XIX na Rússia e que foi uma apropriação nacional por parte do povo russo de uma música de raiz, de inspiração e de essência cigana. Passamos rapidamente para a Hungria, em que os violinistas húngaros ciganos fascinaram, como todos nós sabemos, Béla Bartók, Liszt e outros compositores clássicos que foram mais ou menos influenciados por essa realidade. O jazz em França, o jazz manouche, com a grande figura de referência Django Reinhardt, que é cigano, e mais uma fortíssima influência numa estrutura musical nacional, neste caso do país em causa, que é a França. Quanto ao flamenco, bom, é uma realidade muito mais próxima, uma realidade confinada ao sul de França, à Espanha e a Portugal, que tiveram fortíssimos expoentes máximos, como há poucos anos atrás, a famosíssima bailarina Carmen Amaya, Paquera do Jerez, Camarón de la Isla e outros, e hoje tem o conhecidíssimo Joaquim Cortés, António Canales e outros. No cotidiano, esta realidade existiu no século passado, continua a existir hoje de uma forma paralela. Ou seja, a música na estrutura familiar cigana, seja na Rússia, seja em Portugal, tem diversas vertentes e todas elas ligadas a um fortíssimo papel cultural e social. Quero dizer, e também gregário. A música tende a unir-vos em algumas circunstâncias? Costumamos dizer que, à exceção da língua que une os 12 milhões de ciganos que estão espalhados pelo mundo inteiro, desde a América do Norte até à Índia, desde a África até a América do Sul, a música é outra língua que efetivamente nos une.
E é muito curioso em encontros internacionais, em congressos, em festas, em festivais de música cigana que reúnem ciganos de todos estes pontos do mundo, perceber que, em termos musicais, as raízes são tão semelhantes, que nós costumamos falar através da música uns com os outros. E diga uma coisa, e a música também está relacionada com áreas sociais e culturais? Ou seja, determinado tipo de música é dançada por uma determinada classe social e outra por outra? Não por distinções de classes, mas por momentos específicos, por exemplo, no crescimento de uma criança. Ou seja, a criança, desde pequena, é habituada a estar em presenças onde a música é essencial. Sejam em momentos tristes, sejam em momentos alegres. Tem música nos funerais? Não. No sentido mais lato da música, sim, porque os lamentos, de certa forma, fazem parte de uma forma muito mais forte da estrutura da dor, não só o funeral, mas muito mais tudo o que tem a ver com os momentos antes da estadia da família com os entes queridos que partiram, e há, por parte das mulheres, uma função social fortíssima relacionada à música, que tem a ver, se quiser, no sentido mais amplo da palavra, com um lamento musical, que é, no fundo, aquilo que se perdeu na Europa e que eram também as carpideiras, mas que se manteve na estrutura social cigana. No sentido da festa, que foi as imagens que vimos, quer os casamentos, quer os batizados, quer qualquer outro tipo de festa, como vimos, há um papel importantíssimo da mulher. No caso da dança, e do homem, no caso do cante e do toque. No fundo, se quisermos, existe uma espécie de montra, no bom sentido da palavra, de montra social do casamento, um pouco à tradição e na reminiscência das feiras dos casamentos asiáticas que se praticam ainda muito na Índia. Como sabe, nós somos oriundos da Índia, e, portanto, no fundo, as festas são os resquícios destas grandes feiras na Índia, onde a dança revela as capacidades e as qualidades que uma mulher tem, e o canto e o toque, no fundo, das melhores e das mais fortes qualidades que um homem tem. E, no fundo, muitos casamentos, se calhar a maior parte dos casamentos, e as mais-valias que uma mulher e que um homem têm, passam pela música. Ou seja, é interessantíssimo pensarmos, hoje, na sociedade global em que vivemos, capitalista, etc., que um bom cantador e uma boa bailarina são muito melhores partidos do que um cigano que não sabe cantar e é rico, ou uma mulher que não sabe dançar e é feia. Hoje em dia isso ainda tem importância? Hoje em dia isso é fundamental. E agora, portanto, quando me falou em cantar e dançar, está-se a referir agora, neste caso concreto, ao flamenco? Neste caso concreto, ao flamenco. Digamos, nesta faixa latina da etnia cigana, a expressão máxima em termos musicais é o flamenco, não existe outra? Sim, em Portugal, Portugal e Espanha, desde o século XV, que os ciganos trazem uma mistura de folclore, como muitas vezes se chama, e que é o embrião do flamenco. Ao chegarem às terras planas, quer da Andaluzia, quer do Alentejo, com a imbuência de uma série, primeiro do habitat e depois das estruturas sociais e culturais já vigentes, de onde são, por exemplo, as conhecidíssimas sevilhanas, que são essas sim uma cultura e prática cultural espanhola, nada tem a ver com os ciganos. Concretamente da Andaluzia? Concretamente da Andaluzia, foram apropriadas e mescladas de uma forma riquíssima, o que deu, depende dos teóricos, entre 34 e 52 tonás, que são 34 ou 52 estilos diferentes de flamenco, que vão dos mais taciturnos, calmos e lamentosos cantos, muitas vezes até individuais, sem o apoio da guitarra ou do carrom, que é aquela caixa de música que se toca, até às mais festivas, às rumbas e às alegrias, que são essas sim já bastante mais próximas de uma série de outras estruturas musicais que já pertenciam ao cotidiano cultural e musical dos espanhóis. Só mais uma questão em relação ainda ao flamenco. Esta aprendizagem
e pelas imagens ainda que eu vi crianças já a bailarem, é uma aprendizagem feita de pais para filhos, portanto não há escola. Isto está-lhes na massa do sangue, faz parte do seu dia, portanto as crianças aprendem naturalmente a exprimirem-se assim, não é? Tenho que fazer um pequeno reparo porque há muitas vezes a tendência de achar isso que a Paula disse, e o que é perfeitamente compreensível. De certa forma, o ser cigano, seja na sua expressão musical ou noutra, é uma espécie de reminiscência genética, quando diz está-lhe no sangue. Efetivamente não, e não só na comunidade cigana, como em qualquer outra, tudo é socialmente construído e aprendido, até a música. Agora, naturalmente, se uma criança ainda não fala, muito bebezinha, frequenta ambientes onde a música é preponderante, naturalmente terá será muito mais propensa para mais tarde assim gostar de música, cantar ou dançar. E para responder especificamente à sua questão, em Portugal começam a surgir alguns grupos já de cariz profissional, com uma estrutura organizada e com uma vertente comercial clara, à semelhança de toda uma estrutura desde o início do século que apareceu em Espanha, quer por parte de ciganos, quer por parte de não ciganos, porque, mais uma vez, temos uma realidade em que há uma apropriação nacional de uma música derivada especificamente de uma minoria, e temos então uma espécie de dois caminhos paralelos. O caminho profissional, e que é o que nos vai chegando, quer através de famosíssimos bailarinos, quer através da Companhia Nacional de Bailado Espanhola, quando nos visita, quer através de grupos mais pequenos, e depois todo o cotidiano que é paralelo a este da comunidade cigana em relação à música, quer seja, como lhe disse, nas festas, quer seja em situações de lamento. É óbvio que este tipo de música influenciou muitos compositores ditos eruditos. Isso seria, se calhar, outro tema para falar. Neste momento, o que nos interessava realmente saber era de que maneira que a música é articulada no cotidiano cigano. Muito obrigada por ter estado connosco. Foi um prazer. E agora vamos até à capital europeia da cultura. No Porto, vamos falar sobre o ciclo de homenagem a Guilhermina Sugia. Estamos a ouvir um excerto das Baquianas Brasileiras de Heitor Villa-Lobos, numa interpretação do Sugia Ensemble, cujo líder é o meu convidado José Augusto Pereira de Sousa, que teve o privilégio de iniciar o ciclo Sugia em 2000 e continuar agora o ciclo Sugia em 2001. José Augusto, para si, qual é a importância em termos de repertório e, no fundo, para a população em geral, deste ciclo? A importância do ciclo a meu ver, abrange desde o violoncelo como solista em música de câmara e integrado na formação de violoncelos. Portanto, é o atrativo maior que tem. Mostra, no fundo, a faceta do violoncelo em todo o seu esplendor, se poderíamos dizer isso. E dentro do repertório tem uma parte que é fundamental para os violoncelistas em si e outra que também é novidade. E qual é a novidade? Por exemplo, ouvir 8 violoncelos a tocar Beatles não é propriamente... Aqui é que não é normal, mas como sabe, existe aquele famoso disco dos violoncelistas da Orquestra de Berlim ou Viena, agora não tenho bem presente, que interpretam Beatles. Mas a propósito disso, como é que acha que o público aqui do Porto vai reagir a ouvir Beatles interpretado por elementos de uma orquestra tão importante quanto a Orquestra do Porto? Eu acho que, no fundo, era preciso definir o que é o tradicional, o que é que não é, se fica
estamos a chegar a um ponto que fica tão ténue a diferença que acho que neste momento, por exemplo, os Beatles já são um clássico, portanto acho que vai ser interessante para quem ouve ver no mesmo concerto as Baquianas, que é uma atração já da formação, e o contraste com os Beatles, no fundo é isso. O José Augusto vive aqui no Porto e, portanto, conhece bem a programação musical desta cidade. Acha que o facto de existir aqui no Porto, agora, este ciclo Surgia, vai permitir que num futuro outros concertos com violoncelo tenham mais público? Eu penso que sim. Logicamente, a partir do momento que se expõe mais um instrumento e as pessoas conhecem melhor e ouvem outro tipo de repertório, certamente que se interessam mais. É a mesma coisa que fazer um ciclo de piano. Logicamente que se as pessoas ouvem piano, há de chegar a um ponto que têm que gostar do piano, é como tudo. Portanto, acho que o objetivo também é um pouco esse. Não faz sentido no Porto termos tido uma violoncelista desse nível, com excelentes instrumentos, com tudo, e o público em geral, particularmente o Porto, não saber que existe. Neste momento já é mais divulgado e as pessoas já sabem, já relacionam as coisas. Portanto, pensa que este ciclo Surgia vai permitir que o público do Porto, do país inteiro, também podemos falar assim, conheça ou relembre um nome importantíssimo na história da música portuguesa, que foi o de Guilherme Ira Surgia. Exato, e a geração toda que vem por aí. Porque, por exemplo, acho que tem uma certa graça também ficarem a saber que, por exemplo, neste grupo já temos netos, bisnetos e trinetos da Surgia. Portanto, o grupo não nasce também com este nome, porque, para além de eu tocar com o violoncelo da Surgia, com Montagnana, portanto é um elo que tenho com ela. Depois eu também tenho essa via artística toda que liga as pessoas do grupo. Portanto, acho que tem vários atrativos dentro do mesmo concerto. E porque a programação aqui no Porto não diz só respeito ao Porto 2001, vamos agora falar de mais um concerto do Festival de Música do Palácio da Bolsa. Desta vez, na próxima semana, quem visitará o Porto é Artur Pizarro. E foi com Artur Pizarro que chegámos ao final do Andamentos de hoje. Eu vou marcar encontro consigo para o próximo programa, espero que não falte e até lá.